Essa questão ambiental, por incrível que pareça, ela não é um tema popular, no sentido literal mesmo. Ou seja, não é um tema que engaja com a base. E o motivo é super simples, né? Quando a gente está falando dessa base social, a gente está falando de pessoas que têm, primeiro, que vivem uma situação muito difícil, econômica mesmo. A gente está falando no Brasil que 50% das pessoas mais pobres vivem abaixo da linha de pobreza. A gente está falando de um país... No mundo também o número é parecido com isso. Então são pessoas que estão mais preocupadas com aquilo que é urgente, né? Por isso, por exemplo, uma pauta de aumentar o salário mínimo, uma pauta como essa que eu tenho falado, que o governo deve mergulhar nessa pauta, que é o do desenrola, né? Que é aquela de poder, enfim, ajudar as pessoas que estão todas endividadas, com o nome sujo no Serasa e etc., das pessoas poderem limpar o nome, poderem voltar a ter crédito. Essas são pautas que impactam ali, né? No dia, na semana, na prática, na vida das pessoas mais pobres. Essa pauta ambiental, ela não impacta. Ela não impacta. Tem uma pesquisa feita, o Chomsky fala no curso que ele dá para o ICL, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, por exemplo, e mostra que, por exemplo, entre as pessoas que votam nos republicanos, de 16 assuntos, e aí nesses assuntos tem economia, tem saúde, tem segurança, tem, enfim, a imigração, tem tudo. Qual o assunto que mais te preocupa? Qual o assunto que você acha que é mais preocupante? A questão climática vem em último. A questão climática vem em último. E o problema é que essa é uma questão absolutamente urgente. É uma questão onde a gente não tem plano B, a gente não tem outro planeta, né? E está acontecendo. O grande risco que o planeta tem é de passar aquele caminho sem volta, que é aumentar a temperatura média do planeta em mais de 1,5 graus. E isso está assim, talvez já tenha, a gente já tenha passado do ponto de não retorno. Talvez não tenha mais solução, mas talvez tenha. E por isso que a urgência é agora. Mas eu volto a dizer, esse é um papo que ele soa e é também elitista. O debate, não o assunto. O debate é elitizado. Então, semana passada, por exemplo, a gente falou aqui, um monte de gente falou da questão dos carros populares. Aí a gente chega e fala, não, porque não sei o que, esse negócio dos carros populares está investindo em combustível fóssil, as metrópoles já estão lotadas de carro, todas poluídas. Aí o cara chega e fala assim, para você é mole, né, irmão? Se você falar esse negócio de poluição de carro, há quanto tempo tu usa carro? Você tem carro, não tem? Aliás, deve ter mais de um carro. E aí você vem com esse papinho de meio ambiente, e aí você não quer que o cara mais pobre não tenha carro. Eu até fiz questão de semana passada de falar, cuidado só com a armadilha, tá? Porque se a galera quisesse que o mais pobre comprasse carro, você faz isso melhorando o crédito, não faz melhorando o preço, porque não adianta, ninguém que é mais pobre tem 70 mil reais para pagar num carro. Você só faz quem é mais pobre conseguir comprar carro, pelo motivo que for, fazendo com que essa taxa de juros, que hoje é 14% a Selic, mas quando o cara vai comprar o carro é 30%, 40% a taxa que ele tem que pagar, ele paga 5 carros para comprar um, né? Você diminuindo isso. Mas mesmo assim você vem com essa história toda, porque não sei o quê, vamos tomar tal medida, tal medida. Fala assim, você nunca tomou. Os países falam isso com razão. Os países falam assim, agora vocês da Europa estão vindo aí com papinho do que a gente tem que fazer aqui. Vocês dos Estados Unidos estão vindo com papinho. Vocês destruíram seus países todos. Então, a gente tem que compreender como esse debate é difícil, como esse debate, ele carrega, sim, meio que uma pedância, uma daquela de tipo assim, do cara que quer dar lição de moral e que faz e fez tudo errado, porque é verdade isso. E aí, o que a gente deveria ter que explicar, de alguma maneira, e não é fácil explicar isso, é o seguinte, as pessoas mais prejudicadas com essa bomba que vai explodir no planeta são as pessoas mais pobres. Tem aqui, ó, olha esse dado aqui, olha que dado, tem milhões de relatórios que falam sobre isso, mas tem um relatório que fala aqui que 90% dos afetados
pelos desastres naturais. Aqui, ó. Desastres e pobreza. Os desastres naturais afetam desproporcionalmente as pessoas de baixa renda no mundo, os países de baixa renda no mundo. Olha só, mais de 90% das mortes causadas por desastres naturais acontecem nos países pobres. E dentro dos países, isso é você olhando, né, a aldeia global, o planeta. Então, mais de 90% dos prejudicados são os países mais pobres. Só que dentro dos países, mais de 90% dos prejudicados é quem mora em encosta, é quem mora em favela, é quem mora na periferia. É isso aí. É o que o pessoal chama de racismo ambiental.